Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso projeto Precisamos Conversar. É um projeto que tem o apoio da Fundação Hermes Daniel e ele está inserido dentro do projeto regional que a gente chama de Projeto Regional Nordeste 2024. E a gente hoje vai discutir algo muito interessante. Fique aqui conosco, você que está aí agora entrando, né? Vai ser uma discussão muito rica. Nós vamos discutir questões da nossa cidade. E, especificamente, estamos trazendo hoje o secretário de Meio Ambiente de Maranguape, mais conhecido como Marquinhos Silva, que é Raimundo, o nome dele é grande, viu? Raimundo Carvalho da Silva Filho, é grande, mas chama de Marquinhos Silva, né? Que ele é arquiteto urbanista e secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de Maranguape. Seja bem-vindo, Marquinhos, tá? E também vamos trazer aqui para conversar conosco a nossa querida Morgana Rangel, que também é arquiteta urbanista, né, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Maranguape. E porque, assim, um projeto que Maranguape parece que foi premiado entre muitos do país inteiro, que é com um projeto chamado Parque Pirapora, né, que foi esse projeto que eles vão nos explicar e que permeia toda a política urbana do município de Maranguape, que a gente vai tentar também conversar outras questões que perpassam como o Estatuto das Cidades, que perpassam sobre território da cidadania, que você aí, que está agora conosco, compreender melhor. Porque se eu, enquanto cidadão, quero o meu ambiente, o meu entorno da minha casa, onde eu resido, o meu bairro, da minha cidade melhorar, eu tenho que começar a compreender como é que dá essa dinâmica nas cidades. E a gente trouxe esse case aqui para hoje discutir, para você ver como é que se dá as vulnerabilidades, as dificuldades, mas também as questões exitosas que vão acontecendo mesmo no município aqui de região metropolitana, do estado do Ceará, que conseguiu vencer muitos outros com um projeto bem exitoso. Então, bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem, dependendo de como você está nos ouvindo. E a gente vai aqui passar agora a conversar com o Marquinhos Silva para nos dizer o que é esse projeto, o Projeto Parque Pirapora. Bem, primeiramente é uma honra, né, estar aqui presente nesse momento, né, de diálogo, né? A importância que é de conversar, né, vários temas, né? Que na verdade cada tema está conectado, né, em relação ao momento que vivemos, né? Da gente estar evoluindo, né, como ser humano, resolvendo os problemas, né, da nossa população e da melhor forma que tem será conversando, né? E eu fico honrado de estar participando desse momento com vocês e parabenizo, né, o projeto, né? Bem, o projeto Pirapora, o projeto Parque Pirapora, né, Morgana, que a gente já vinha visualizando na gestão, desde o começo da gestão, um projeto de parque linear, né? Um projeto bem... O que é assim, as pessoas compreenderem, Marquinhos, o que é um parque linear? O parque linear se forma pela continuidade dele, né? Por exemplo, nesse sentido é porque faz parte do corpo hídrico, né? Do rio Pirapora. Ao longo do recurso hídrico, que é o rio Pirapora. Aqui que vocês têm o rio Pirapora. Isso, é o nosso rio principal, digamos assim, que ele deságua no rio Maranguapinho, né? Ah, certo. Acho que é um dos principais que fazem a contribuição do rio Maranguapinho, né? Que vai em direção até o mar, né? Então a gente tinha esse pensamento, né? Isso na cabeça, esse projeto de fazer o parque linear, né? De questão de urbanizando, urbanizando o rio para criar espaços, né? Espaço de convivência, espaço de lazer, para prática de esporte, né? Aí veio o edital, né? Que nossa equipe captou, né? O edital, né? Numa época lá, acho que o Marcos Falcão, né? Que conseguiu visualizar porque tudo faz parte de uma equipe, né? Aí ele conseguiu visualizar esse edital entre mais de 80 cidades do Brasil, né? Maranguape foi contemplado entre as 10, né? Do Ceará participou Maranguape e Sobral. Do Nordeste participou Maranguape, Sobral e da Bahia, né? Camaçari, da Bahia. E pra gente que participou, principalmente a Morgana participou, mas eu também tive presente nos momentos, né? No nacional, né? Em alguns locais. Foi muito grandioso, né, para cada um de nós, no crescimento, de ver a amplitude que é, né, essas soluções baseadas na natureza, né, que foi o edital da WRI. A WRI, como é a sigla, Morgana? Instituto... WRI. A tradução é Instituto de Recursos Globais, né? É uma instituição que visa auxiliar as cidades a lidar com seus recursos em vista, assim, das mudanças climáticas, né? Quais são as adaptações que serão necessárias daqui para frente, as mitigações
as recuperações de área degradada que precisam ser feitas, né? E aí, sabendo que as cidades, principalmente em desenvolvimento, né, como é o nosso caso, né, não tem nem recurso técnico nem financeiro para isso, eles abriram esse edital para capacitar as cidades a acessar recursos internacionais ou nacionais, pensando em estruturar um projeto que seja capaz de acessar esses recursos, né? Porque eles viram que existem recursos disponíveis para isso, né, nos bancos, né, de várias formas, mas não existem projetos prontos o suficiente para acessar esses recursos. Então a gente tem ideias, mas às vezes não sabe como materializar essas ideias, né? Isso é muito interessante, né? A Morgana, aqui como eu já apresentei, ela está trabalhando mais diretamente, né, nesse projeto, né? E são soluções assim muito interessantes que estão antenadas com o momento, a contemporaneidade, que é a questão das mudanças climáticas, de você pegar a natureza, os recursos que existem hoje na natureza e trazê-los a seu favor. Porque o que a gente vê hoje ao longo dos recursos hídricos que existem na cidade é poluição, né? É poluição, é degradação, é assoreamento. E aí ele traz, na verdade, o quê? Digamos assim, quando você diz urbanizar, o que é, na verdade, urbanizar, assim, para as pessoas que estão, digamos assim, aqui conosco? Para ele, traduzindo assim, o que é urbanizar uma área dessa? O que é tornar digamos assim, tornar ela mais viva, né? E ao mesmo tempo, assim, trazer o cidadão para a convivência com essa área, né? Que ele possa usufruir dessa área da melhor maneira possível e não olhar para ela para jogar lixo, não olhar para ela para assorear, não olhar ela para degradar. Porque a mudança climática, ela veio, para você que está aí que não entende, o que é essa mudança climática? É todo esse descontrole que está havendo no planeta devido à exacerbação do ser humano utilizando esses recursos naturais de uma forma, digamos assim, degradante, né? Você impacta o meio ambiente de uma forma que você retira o que existe de vegetação, você retira o que existe de recurso de solo, o que é que vai acontecendo? Isso vai desequilibrando, porque tudo é um mecanismo de equilíbrio. O que existe de fauna, o que existe de flora, né? E aí, quando você retira isso, o que é que acontece? Vai desequilibrando. Aquele pequeno mosquitinho que morreu lá, que não existe mais lá naquela cidade, ele vai impactar de uma forma cruel na vida das pessoas. Vai começar a gerar doenças nas pessoas, e é o que a gente está vendo. A Covid, ela não veio do nada, se a gente for atrás da origem. Isso é a questão dos tempos, né? E nada, tudo está conectado. Nós aqui estamos conectados com o planeta, com o que acontece, e tudo está interligado, né? Então, quando você está na cidade, tudo que você faz é visando o quê? A melhoria do cidadão e da cidadã, né? Então, assim, traduzindo, Morgana, para essa pessoa que está agora conosco, né? O que é que seria essa urbanização aqui na cidade de Maranguape, né? Que é aqui no Ceará, né? E que ganhou esse prêmio. O que é que vai tornar essa área, como é que ela vai ficar, qual é o projeto, o que é que vocês buscam com isso? A gente imaginou nessa intervenção aproximar as pessoas do rio, né? Porque o rio, como o rio, ele já é uma drenagem de águas pluviais muito eficiente. A tecnologia que a natureza produziu, chamada rio, ela é a drenagem mais eficiente para águas, né? E aí a gente imaginou, para melhorar a sensibilização, para poder as pessoas desfrutarem, enxergarem o rio como espaço de lazer, uma série de áreas de lazer ao longo da beira do rio, né? Em alguns lugares, mas também imaginamos recuperação de áreas degradadas e também imaginamos um conjunto de infraestruturas verdes, que são infraestruturas, mas elas mimetizam a natureza, como, por exemplo, os jardins de chuva e as biovaletas, né? E a gente imaginou que ao longo do rio, 18 ruas que cortam o rio. O que é que seria como é que você disse aí? Jardim de chuva. O que é esse jardim de chuva para a pessoa aqui que está no... Deixa eu explicar o geral da intervenção. Essas 18 ruas que cortam o rio que está correndo num sentido, e aí perpendicularmente a ele tem 18 ruas aqui no centro de Maranguape, que a gente pensou em equipar com esses jardins de chuva. Jardim de chuva é como se fosse um buraco que a gente cava. E aí tem várias camadas de drenagem. Tem uma camada de macadame hidráulico, uma camada de brita mais fina. E aí, quando chove, essa área do jardim, ela vai ser capaz de reter e de filtrar as águas da chuva, evitando que lá no corpo do rio a inundação suba com mais velocidade, com mais rapidez, né? Então, quem mora lá na beira do rio sofre menos com inundação, e esse rio também é qualificado por esse equipamento chamado jardim de chuva, né?
E ao mesmo tempo que a gente também pode arborizar jardim de chuva e essas ruas viram ruas verdes, ruas caminháveis. Você embeleza a cidade, Embeleza. resolve problemas de enchente, né? E ao mesmo tempo você vai qualificar melhor essa cidade, que de repente com tudo isso no futuro, se conseguir ir executando, vai ser uma cidade modelo, uma cidade onde possa ser visitada para se tornar case para outra cidade, né? Espelhando para outra cidade. Muito interessante, né? Assim, mas isso deve ter um custo elevado, né? Urbanizar é caríssimo, né? A gente sabe que os investimentos, qualquer coisinha que a gente vai investir na cidade por conta da escala, custa muito, né? E a gente chegou a uma estimativa em torno de 60 milhões de investimento para esse projeto, né? E aí a gente está captando esses recursos. Tem o caminho do BNDES, que é um caminho possível, e a gente precisa, como município, assim, melhorar a nossa estruturação fiscal também para ser capaz de acessar outros financiamentos, né? Mas a gente tendo um projeto estruturado, é mais fácil dos bancos nos aceitarem, digamos assim, né? Mas assim, é uma brilhante iniciativa, né? De qualquer maneira, o município já está de parabéns. E assim, essa visão futurista, essa visão, digamos assim, que é algo inusitado, novo, né? Mas que vai dar uma qualificação na cidade, né? Vai impactar a cidade de uma forma muito positiva, né? E assim, vocês que estão hoje na secretaria, né, Marquinhos, do meio ambiente aqui do município de Maranguape, que está, digamos assim, responsável por essa parte mais urbana, de urbanismo, né? Como é que se dá, digamos, eu sei que hoje é difícil em tudo que é lugar, essa questão do lixo, essa questão da educação ambiental, porque isso perpassa por toda uma mudança cultural também, as pessoas começam a ver, aí tem toda aquela coisa, eu estava conversando até ontem com uma pessoa falando, uma cidade também aqui próximo da região metropolitana, e ela dizendo da dificuldade, que quando arboriza, bota de tarde, de manhã, o pessoal já tem levado a multa, com gradil e tudo. Se bota uma placa, do mesmo jeito, é proibido. Então, assim, hoje é uma mudança realmente de qualificação, de educação das pessoas, que tem que se trabalhar ao mesmo tempo. Porque o município faz um esforço, porque nenhum município tem recurso suficiente para bancar, né, um projeto desse, então, de grande relevância e de alto custo, né? Mas assim, e essas parcerias são realmente assim, tem que ser buscadas, e não é fácil, demanda tempo, demanda todo um esforço, né, de articulação política também, né? E aí é algo, Marquinhos, que eu vejo assim, que o município de Maranguape melhorou muitas coisas, mas como todas as outras cidades, tem muitas dificuldades por conta de todo esse contexto que eu falei agora, né? E como é que está aqui no município que você está à frente da secretaria, que está à frente dessa política pública de urbanismo? Uhum. Uma dificuldade da gente em relação, não é diferente aqui em Maranguape, né? Em relação a conscientizar as pessoas, né? Do papel fundamental que elas têm no dia a dia da cidade, né? Por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura sofre muito em relação a não cumprimento do horário, de jogar o lixo num certo horário, num dia certo, aí vem causa esse transtorno, né? Você coloca o lixo em local errado e em horário diferente, né? Que aí vem o cachorro, rasga o saco, aí se cria essa situação, né? Vale, ainda mais hoje em dia, né? Que hoje, por exemplo, hoje a gente está falando muito em relação ao dengue, né? A importância que tem em relação ao cuidado com os resíduos, né? E você está tanto dentro de casa como também na rua. São as doenças de veiculação hídrica, né? Geralmente elas decorrem do lixo, né? De águas empoçadas e digamos assim, canaletas que existem, né? Locais que não tem drenagem, vai empoçando água. Enfim, isso gera uma série de... Cabe ao público, né? Falando em Maranguape, a prefeitura em relação a fazer as divulgações, né? De conscientização. A WRI nos trouxe muito isso, né? A questão de urbanizar, mas não é só urbanizar sustentavelmente, né? A gente poder viver em harmonia com a natureza, né? Beneficiar o homem, mas também a natureza, a gente está relacionado. Só interrompendo, né? Já que os investimentos públicos eles vão ser feitos, a gente pode fazê-los de maneira mais sustentável, né? Como o Marquinhos está dizendo. Exatamente. É caro, mas vale a pena. Olha as mudanças climáticas, a questão da mudança climática. O quanto é necessário em relação a gente fazer a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai um dia conseguir. E assim, Marquinhos, a mudança de mentalidade até, digamos, de muitos gestores, né? Antigamente não se via a questão de você ter, digamos assim, um tratamento do lixo de uma forma adequada, de você levar para um aterro,
de você ter, digamos assim, uma estrutura que busca essa questão do saneamento básico. Muitas vezes tem o saneamento, mas não, a pessoa não drena para a canaleta que tem que drenar porque não quer pagar a taxa. Enfim, cada vez mais os investimentos públicos são caríssimos, você colocar saneamento na cidade, mas aí existe um outro problema, que é a pessoa fazer a ligação para o sistema, né? Porque muitas vezes a pessoa está lá, acha que vai encarecer, já paga a taxa de água, não quer pagar a taxa de gosto. Só que aquilo ali é saúde para a população. E a saúde, cada vez mais, está, digamos assim, um custo muito elevado. Porque a gente não consegue vencer essa barreira dessas doenças que estão voltando. Doenças básicas, como a questão da dengue. A questão da educação ambiental. A questão da dengue é educação ambiental. Se cada um fizer a sua parte, nós não estaremos numa epidemia, né? Então é tão difícil porque o foco está nas residências, né? Então assim, e por que o urbanismo tem tudo a ver com isso? Porque você fica fazendo por uma mão, mas a população não está lá, é consciente. Então, isso é dever de todos, né? A saúde é dever de todos, todo cidadão, sociedade. E assim como é dever da gente, por exemplo, é um direito meu, o meu direito termina e do outro começa. Eu quero a minha casa limpa. Você quer a sua casa suja? Mas a sua calçada. A sua calçada faz parte da sua casa. Se você joga o lixo lá de uma forma inadequada, e lá, como você falou, os animais vêm lá, fazem, né, rasgo lá, aquilo ali vai gerar um lixo, digamos assim, de uma forma adoecida, doentio, para você mesmo. E para todos da comunidade como um todo. Então, assim, é uma questão de civilidade até, de civilidade, né? Então, assim, há que se investir cada vez mais na educação ambiental das pessoas, né? Para que as pessoas tenham esse compromisso. Porque, tudo é o governo. É muito mais fácil eu estar dizendo, esse governo não presta, esse governo não faz, não sei o quê. Mas eu também sou parte, né? Eu tenho que participar fazendo a minha parte. Né? Separando o lixo, se existe um processo de coleta separado, que faz a separada, para ter um consumo mais sustentável, né? Como você estava falando aí, do urbanismo mais sustentável, usar a natureza. E o meu consumo, o que eu costumo consumir e o que eu costumo descartar, é uma outra discussão que a gente depois vai fazer. Mas vocês são impactados lá na secretaria com essas questões também de ocupação do solo de forma inadequada, por exemplo, né? Que vocês devem se deparar muito também com esses problemas, né? Como é isso aqui para você, Marquinhos? Aí, se falando no Parque Pirapora, e está incluso no projeto, é a questão do uso inadequado da APP, né? Na área de proteção permanente do rio, né? Que a gente ainda vê no percorrer do rio, a gente vê muitas invasões, né? Criação de animais. Isso aí faz parte do projeto também em relação a estar desocupando, né? Porque isso aí não é permitido pela lei e com certeza está contaminando o rio, né? E está também possibilitando algum desastre natural, né? Com essas intervenções a gente pode melhorar, mas ao mesmo tempo a área de preservação existe justamente para isso, né? Para proteger o rio também, e a gente sabe que se tiver uma construção lá, pode ser que venha uma chuva e possa causar algum acidente, alguma coisa assim. E a gente vem acontecendo, né, em alguns municípios, e a gente tem que estar alerta para isso, né? Quando a gente foi estruturar o projeto, ao longo da capacitação, né, eles nos fizeram ver assim, que não é só o ambiental, precisa realmente estar conectado com todos esses setores da sociedade. Né? Socioambiental, né, irmão? E vocês fazem um trabalho intersetorial aqui lá no município? Vocês desenvolvem os trabalhos de vocês com outras secretarias? Como é essa questão? A gente tenta fazer o máximo de diálogo, né? Inclusive, a gente reuniu membros de várias secretarias para tentar conversar sobre o projeto, assim, no final do ano passado, acho que foi em outubro, né? E a gente tem um grupo de trabalho com a CEINFRA também para desenvolver, né? Porque essas visões múltiplas, elas são muito importantes para a gente... São olhares diferenciados, né, Morgana? Que é importante para a transformação do que a gente deseja. Quanto mais pessoas envolvidas, porque se você tem a saúde, o pessoal da educação envolvido, esse olhar diferenciado vai começar a ser, digamos assim, ter uma capilaridade maior, vai começar, digamos assim, ter uma propagação maior, que vai levar para as escolas, você pode levar essa discussão para dentro das escolas, para os alunos conhecerem o que é esse projeto, né? As pessoas, de uma forma, tornar o cidadão a cidadã mais participativo, né? Sabendo o que está acontecendo. E quando você cria essas, digamos assim, essas parcerias também com a sociedade, né? Ele se torna mais forte. Esse desejo, esse sonho passa a ser da cidade como um todo. Então, se torna até mais fácil
você ir em busca de patrocínio, de recursos, né, de tudo, né? E fazer com que o sonho desse rio vivo seja para além da gente como gestão, assim, tenha Das continuidade. futuras gerações, né? Que a sociedade civil ela precisa ser o agente que cobra, que abraçou o projeto e continua. Porque a gente não sabe. E talvez no passado esse rio já teve uma outra vida. Ele, inclusive, devia ter outros, digamos assim, lazer nele, já no passado. Aí, com o tempo, ele veio ficando assoreado, poluído, né, degradado. Mas Então, ainda assim, hoje as pessoas ainda sobem e ainda tomam. Eu mesmo tomo banho de cachoeira no final de semana. toma banho de nele. cachoeira, né? Ainda existem as ainda cachoeiras tem lá. gente que pesca né? ainda. E você que está aí, que é de Maranguape, que está aqui conosco, olha, é um sonho revitalizar o Rio Pirapora, né? Que eu acho que se junte a esse projeto, né? Dê força a ele para que ele possa se tornar uma realidade, É né? um sonho de cada um, né? Aí eu Voltar a queria- ter balneabilidade nos eu rios, queria não que só lá em cima, né? Mas Que o no Marquinhos percorrer do rio deixasse suas todo. considerações finais. Certo. É só agradecer nesse momento, né? É importante estar falando sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, né, do nosso município, né? E isso é que a gente vem tentando em relação às soluções, em relação aos resíduos sólidos. Não é fácil, a gente não faz do dia para a noite, mas é o que a gente está buscando, né? Solucionar esses problemas, né? Junto com as instâncias mais altas, né? Governo do estado, né? O que for, o federal, para a gente estar solucionando esses problemas que existem não só em Maranguape, mas em todo o município, né? Você, Morgana, quais são as suas considerações? Eu também queria agradecer aqui o espaço e queria convidar, né, a todos que estão ouvindo para sonhar junto, assim, porque como a gente vinha conversando antes de gravar, estava conversando com a Adeladinha e a gente falando que as parcerias elas são o que fazem os sonhos continuarem a acontecerem, né? Então isso aqui é mais uma materialização de parceria, isso alegra muito, assim. Pois a gente só agradece a vocês, né, essa conversa, e que você continue conosco nos nossos webséries para que a gente possa conversar outros assuntos. E você venha se inserir no contexto de ser mais um cidadão, uma cidadã participativa, para que a gente possa estar junto construindo políticas públicas que melhorem a vida de todos. Muito obrigada.